E aí, galera do nono ano, tá bom, galera? Espero que vocês aí estejam bem, espero que vocês estejam aí em casa, né, se cuidando aí dessa pandemia que está aí, né, no contexto mundial, tá bom? Galera, hoje, né, a gente vai justamente dar continuidade aos nossos assuntos que foram abordados na aula passada, tá bom? Né, a gente vai falar um pouco aí sobre essa questão, mais uma vez, do continente europeu. Na aula passada, a gente abordou os aspectos físicos, né, do continente europeu, tá bom? A sua geografia física, de fato, né, trabalhando os principais pontos, como densidade, essa coisa toda. E hoje a gente vai trabalhar algo que foi muito importante, tá bom, para a formação do continente europeu, né? Aí você se pergunta, o que, professor? Foi justamente a união ou a formação da União Europeia, tá bom? Que é um ponto que a gente vai abordar justamente nesse sentido, o qual essa União Europeia, né, como vocês sabem, né, até hoje é muito importante nesse contexto, inclui aí com 27 países, né? E a gente vai trabalhar justamente em alguns pontos relacionados a esse país. Você que tem um livro aí, o pessoal aí do nono ano que tem o livro, tá bom? Vocês podem aí abrir o livro de vocês na página 41, né? Onde relata aí justamente o tema que a gente está abordando hoje, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos iniciar o nosso tema de hoje, beleza? Então, galera, o que é a União Europeia, tá bom? A União Europeia, ela vai ser formada justamente graças à Segunda Guerra Mundial, né? Por quê, professor? Porque a Segunda Guerra Mundial, ela vai causar várias destruições, né? E muita questão assim de rixas que vão ficar dentro do continente europeu, né? Várias mortes, né? Locais devastados, países devastados economicamente, né? Por quê? Porque guerra sempre atrai esse sentido, né? Então, a proposta da criação aí da União Europeia, né, que surgiu pela primeira vez com Robert Schuman, no dia 9 de maio de 1950, né, era criar justamente uma união entre esses países da Europa, tá bom? Que para que cessasse justamente de fato essa questão aí das guerras entre os países europeus, né? E aí você tem essa proposta feita pelo Robert Schuman, tá bom? Que eu falei para vocês, no dia 9 de maio de 1950, é justamente o dia da União Europeia, né? É o dia que os países europeus comemoram essa iniciativa aí nessa formação. Primeiro você tem apenas a União Europeia, né? Essa formação aí inicial, tá bom? E aí você se pergunta, professor, mas quais eram justamente esses fundamentos centrais da formação da União Europeia? Primeiro, estabelecer uma união, né, entre os povos da Europa, entre eles, né, consolidar agora de fato a paz e a liberdade, tá bom, dentro desse continente, porque como vocês sabem, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, todas ocorreram justamente nesse continente e agora os caras queriam dar uma trégua, né, parar um pouquinho com essa questão das guerras, da violência, né, melhorar de fato a condição de vida dos povos, né, que viviam nos países europeus e a qualidade de trabalho, tá bom? Melhorar essa questão aí, né, como vocês sabem, Alemanha, né, Itália, né, França, Inglaterra, né, países aí que se destacam nesse contexto aí da formação da União Europeia. Bélgica, né? E outra coisa, galera, outro ponto que não deixa de ser menos importante, que é aprofundar de fato a solidariedade, tá bom, entre os povos da União Europeia, fazendo com que esses países possam respeitar a história, a cultura e a tradição, né, de cada país existente nesse continente, né, no continente europeu. Então, o objetivo era justamente, né, a formular esses pontos centrais. E aí você vai ter agora alguns acontecimentos que vão ser de fato muito importantes para que a União Europeia desse certo. O primeiro desses acontecimentos, como eu já falei para vocês, ele vai ocorrer em 1950 com Robert Schuman, né, aonde ele vai de fato declarar a união aí da Europa, né? Ele fala assim, uma fala dele que aponta assim:
a Europa não se fará de uma só vez, né? Ela se fará por meios de realizações e solidariedade. E aí essa fala, ela marca aí o contexto da formação da União Europeia. Você vai ter, logo após 1950, ainda nessa mesma década, né, em 1957, a gente vai ter o Tratado de Roma, né, que é a formação das comunidades econômicas europeias, né, que é o Tratado de Roma que vai assinar aí o CEE, né, Comunidades Econômicas Europeias. Tá bom? E aí você vai ter a ideia, né, a unificação dessa economia dos países que atrelam a entrada, né, que querem participar da União Europeia. E em 1992 a gente vai ter o Tratado de Maastricht, né, que vai formar aí o que a gente chama da UE, né, que é uma instituição voltada a essa questão da cidadania dentro do contexto da Europa. Então você vai ter aí a integração da SEC, da SECA e da CEEA, né, que eram instituições voltadas justamente para essa questão da União Europeia. Todas agora vão se fundir, né, se juntar e vão formar de fato a UE, né, que é a União Europeia. E a primeira coisa aí é estabelecer uma meta para a criação de uma moeda única, né, que essa moeda ia ser criada mais lá na frente, que é justamente o euro. Tá bom? Então, em 1992, a gente tem o Tratado de Maastricht, né, que forma justamente a UE, União Europeia. Vai englobar todas as instituições que se tinha antes para a formação dessa União Europeia, né, dentro de um apenas, e vai constituir aí os aspectos decisivos, tá bom? E aí você vai ter, galera, alguns países que vão ser responsáveis justamente pela formação da União Europeia, como a Bélgica, tá bom? Inicial, né? A formação inicial da União Europeia, que é a Bélgica, a Alemanha, a França, a Itália e Luxemburgo, tá bom? São esses 6 países aí, né? E a Holanda, desculpa, são esses 6 países aí que vão dar a ideia inicial da formação, né, da União Europeia. Então, ó, na União Europeia, né, eles pregavam de fato os princípios da liberdade e da democracia, tá bom? Como vocês tinham até hoje, o respeito ao direito do homem, tá bom? E pelas liberdades fundamentais, né? Como assim, professor? Liberdades fundamentais? O Estado de Direito, tá bom? O direito de ir e vir, né? De exercer a sua função na sociedade de forma democrática, né? E assim, e eram princípios que era comum, né, nesse contexto aí em todos os estados da Europa, né? Então por isso que era essencial, né, esses países compartilhar desse mesmo pensamento. Então a União Europeia encontra-se aberta, né, para a entrada de todos os países, né, que pretendiam aderir à União Europeia e que pensassem nesses mesmos objetivos. E aí é quando começa a ter sucessivos alongamentos da União Europeia. Tá bom, professor? Mas o que é alongamento? É a entrada de novos países que vão compartilhar da União Europeia. Lembra que eu falei para vocês, os países que abrem aí a União Europeia é a Bélgica, a Alemanha, a França, a Itália, Luxemburgo e Holanda, tá bom? Porém, no ano de 1973, né, que é aí a segunda remessa, você vai ter a entrada da Dinamarca, Irlanda e Reino Unido, né? Você já tinha aqueles 6 países iniciais e agora você vai ter a entrada desses 3. Depois você vai ter a entrada da Grécia, tá bom? A Grécia que deu uma dor de cabeça à União Europeia, né? Quebrou totalmente, ficou falida economicamente, pegou um empréstimo, não conseguiu pagar, né? Então tem todos esses pontos. Após a entrada da Grécia, você vai ter a entrada dos países ibéricos, tá bom? Que é a Espanha e Portugal, beleza? Depois de Espanha e Portugal, você vai ter Áustria, Finlândia, Suécia, né? Você vai ter a entrada da Estônia, Letônia, Polônia, tá bom? República Tcheca, República Eslovaca, Hungria, Eslovênia, Malta, Chipre. E no final, você vai ter aí a entrada dos últimos países que conseguiram fazer parte da União Europeia, que foi justamente a Bulgária e a Romênia. Porém,
existe futuros candidatos a entrar na União Europeia. Um deles é a Croácia, tá bom? Que fez o seu pedido no dia 1º de fevereiro de 2003. Você tem também a Turquia, né? Olha só, né? A Turquia fez o seu pedido no dia 14 de abril de 1987, porém a Turquia vive em um processo de instabilidade política, né? Que pode ser um dos fatores que contribua para a não adesão da Turquia na União Europeia. E por fim, você tem aí a antiga República Iugoslávia, né, da Macedônia, que fez o seu pedido no dia 22 de março de 2004. Galera, e aí é importante também ressaltar, né, alguns pontos em comum, né, alguns objetivos da União Europeia, que é o quê? A livre circulação, né? A livre circulação de quê, professor? De pessoas, tá bom? De serviços, de capitais, de bens, né? A política, né, elas de forma comum entre elas, tá bom? Que é política ambiental, política de emprego, tá bom? Aumento da agricultura, da indústria, comércio externo, tá bom? Cultura, justiça, segurança, desenvolvimento regional. Então, todas essas políticas são compartilhadas justamente pelos países que fazem parte da União Europeia, né? E nessa questão de cooperação, você tem uma harmonização entre os países que compartilham a questão científica, tecnológica, econômica, humanitária. Então, a União Europeia ela veio, de fato, para cessar, né, com todos os conflitos existentes antes da sua formação, lá em 1950, né? E, de fato, vai conseguir, né? Como a gente sabe, existem alguns arranhões, tá bom? Mas a gente não teve ainda conflitos mais graves, né? A gente tem aí a Turquia na relação da Crimeia com a Rússia, né? Mas a Rússia não faz parte da União Europeia, né? Lembrando que a Rússia é um país de 2 continentes, da Europa e Ásia, tá bom? E aí a União Europeia ela precisa se identificar, né? Ela precisa tornar-se mais séria, né? Depois de tudo isso. E aí ela vai criar alguns símbolos, tá bom? Que apontam a sua identificação também com os países que fazem parte. Primeiro, a bandeira, né? Essa bandeirinha que eu estou colocando aqui, que é uma bandeira azul, né? Com 12 estrelas, que representa justamente a união dos povos europeus, tá bom? Ó, contexto histórico dessas 12 estrelas lá, bem antigo, né? Você vai ter o hino da alegria, né? Que é justamente a quarta, que faz parte da nona sinfonia de Beethoven, né? O quarto andamento da nona sinfonia de Beethoven. Você tem aí no dia 9 de maio de 1950, que foi anunciada a criação da Comunidade Europeia, né? Porque depois passou a ser União Europeia, como o dia de comemorar na Europa a formação. Você tem que seguir o dia. E por fim a gente tem o aspecto central, principal econômico, que foi a criação do euro, né? Uma moeda comum que circula justamente dentro da União Europeia. Então, galera, a ideia é, de fato, trazer essa população de volta, né? Estimular o povo europeu sempre a estar nos países, né? Quebrar essa ideia do conflito, tá bom? Acabar com essa ideia de conflito, de luta, de guerra, tá bom? Existente entre as potências da Europa. Beleza, galera? Então, galerinha do 9º ano, antes que eu termine a aula, uma pesquisazinha para vocês, tá bom? Vocês irão pesquisar aí sobre os 27 países da União Europeia, apontando neles os seguintes pontos: nome oficial, população, área, tá bom? Principal atividade econômica e a sua taxa de natalidade e mortalidade. Essa pesquisa vocês irão me entregar aí no dia 23, tá bom? Na próxima terça, beleza? Então, contribuam, participem e estudem. Até mais.